crianças, estamos chegando, sexta-feira, dia de vídeo, e hoje a base vem forte. Terceiro vídeo falando das categorias de base, e o primeiro que foi do Vitória, o segundo nós descemos mais para o sul para falar do Grêmio, e dessa vez vamos falar de um time daqui de São Paulo. Isso mesmo! Hoje o A Base Vem Forte vai falar dele, do Palmeiras, minhas crianças. Isso mesmo, o Palmeiras revelou alguns grandes jogadores e tal. Tem aquela história da copinha, é verdade que o Palmeiras nunca ganhou uma copinha, mas ultimamente, nos últimos anos, o Palmeiras vem sim dando ênfase às categorias de base e vem sim revelando bons talentos e vem ganhando muitos títulos na base. Eu acho que talvez o título da Copa São Paulo seja questão de tempo, sem falar que a função principal da categoria de base nem é ser campeão, e sim revelar bons jogadores, e isso o Palmeiras está conseguindo, mesmo com o dinheiro da Crefisa vem dando oportunidades, e isso vai refletir no time que eu escalei nesse A Base Vem Forte. Talvez o Palmeiras seja o único dos times que eu fiz que tenha um número significativo de jogadores que estão atuando no elenco principal e são revelações da base. E vamos iniciar com o goleiro. Para começar, já em grande estilo, Diego Cavalieri. Diego Cavalieri, revelado em 2001 pelo Verdão, teve que sair porque na época, lógico, o Palmeiras tinha um grande goleiro, São Marcos. E aí o Cavalieri não teve muita oportunidade no gol do Palmeiras, jogou porque teve uma época que o Marcos estava um pouco lesionado, se lesionou bastante e tal, mas saiu com um grande potencial, tanto que saiu do Palmeiras para ir para o Liverpool. Lá no Liverpool ficou um certo tempo, depois voltou para o Brasil, jogou no Fluminense, talvez onde teve o auge da carreira do Diego Cavalieri no Fluminense, campeão brasileiro, chegou à seleção também devido às atuações no Flusão, e aí rodou mais alguns clubes e por último jogou no Botafogo, o Campeonato Brasileiro de 2020, a subida danada esse time do Botafogo. Mas o Diego Cavalieri encabeça a nossa lista e é o goleiro do time do Palmeiras. Nas laterais, Gabriel Silva na lateral esquerda, não teve assim talvez um grande destaque como os outros, e isso reflete nas seleções que eu estou montando. Tá difícil achar grandes laterais esquerdos formados pelos clubes que eu escolhi. Gabriel Silva é um deles. Para a outra lateral, lateral direita, Ilsinho, mais um que foi revelado no Palmeiras e não teve grandes oportunidades. Por isso que eu digo que a mentalidade alviverde mudou. Você vai ver que muitos desses que eu vou citar aqui, já mais experientes e rodados no futebol brasileiro, não tiveram grandes oportunidades dentro do próprio Palmeiras, como é o caso do Ilsinho. O Ilsinho foi revelado na equipe alviverde em 2006, mas já em meados, ele ficou 6 meses como profissional do Palmeiras, pulou o muro e foi para o São Paulo, onde conseguiu ser campeão brasileiro lá no Tricolor e depois se transferiu para o Shakhtar Donetsk. Ficou muito tempo lá, jogou bem lá, depois retornou para o São Paulo, rodou alguns clubes e hoje disputa a MLS lá na equipe do Philadelphia. E o Ilsinho, grande revelação do Palmeiras, mas pouco jogou, porque o Palmeiras estava com essa cultura de não dar talvez esse valor aos profissionais que ele estava revelando nessa época. Pra a zaga, a dupla de zaga hoje atua junto, mano. Isso mesmo. O primeiro deles é o David Braz. David Braz foi revelado pela equipe do Palmeiras em 2007. Aí de lá passou pelo Flamengo, foi campeão brasileiro naquele time que tinha o Adriano Imperador. Depois rodou alguns clubes, né? Do Palmeiras ele foi primeiro para a Grécia, lá pro Panathinaikos. E do Panathinaikos ele rodou aí alguns clubes, veio pro Flamengo, foi campeão brasileiro. E talvez teve o auge da carreira do David Braz, foi no Santos. Jogou bem naquele time do Santos, foi campeão paulista. E hoje está no Grêmio, jogando ao lado de outro revelado pelo Palmeiras, que é o caso do Pedro Jeromel. O Jeromito foi revelado no Palmeiras, mas não teve oportunidades no Palmeiras, assim como alguns outros
que eu já citei anteriormente. Daí do Palmeiras ele já foi direto para a Europa, fez carreira em Portugal, jogou na Espanha, e aí foi ter um destaque, um reconhecimento da galera aqui quando veio para jogar pelo Grêmio. Aí no Grêmio se destacou, demonstrou realmente que é um grande zagueiro, disputou a Copa do Mundo, é um feito assim extraordinário que foi feito pelo Pedro Jeromel, porque o Pedro Jeromel jogava no Brasil e ser convocado para a seleção brasileira jogando pelo futebol brasileiro é algo incrível e ele conseguiu. E aí se transformou num grande símbolo aí, o Pedro Jeromel, zagueiro revelado pela equipe do Palmeiras, mano. No meio de campo, a gente chega com um cara que muitos palmeirenses nem sabiam que ele foi revelado lá. Isso mesmo, o Elias, que foi ídolo do Corinthians, jogou muito pelo Timão, passou pelo Flamengo também, foi campeão no Flamengo, jogou no Atlético Mineiro, recentemente estava no Bahia, assinou, foi pro bid, não, mas nem chegou a estrear pelo Bahia, o último clube do Elias. O Elias agora está sem clube, mas teve uma carreira brilhante pelo Corinthians, brilhante também, foi muito bem no Flamengo, mas no Corinthians nem se fala, chegou à seleção brasileira e é uma revelação do Palmeiras, onde muitos palmeirenses nem sabiam que o Elias, ídolo do Corinthians, foi revelado pelo Palmeiras, né? O Elias foi revelado pela equipe do Palmeiras em 2005 e aí depois já ganhou o mundo aí e é uma grande revelação do Palmeiras, mais um que não teve grandes oportunidades no Alviverde. Mudando essa filosofia, dois garotos que hoje estão muito bem obrigados na equipe verde de Parque Antártica. O primeiro que mereceu estar nesse meu time foi Patrick de Paula. Revelado pela Taça das Favelas, Patrick teve uma oportunidade na base do Palmeiras e chegou ao profissional do clube. Meu, o moleque já disputou, né? Já ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Copa Libertadores e bateu o último pênalti da decisão contra o Corinthians. Mostra muita personalidade e aí sim o Palmeiras começou a virar a chavinha, dando oportunidade para os meninos da base. E aí o Patrick de Paula é uma grande revelação desse time do Palmeiras. Ao lado dele, Gabriel Menino, bom jogador, tem bom passe, tem boa distribuição de jogo, joga como lateral. E o Gabriel Menino conseguiu já chegar à seleção principal. Ah, porque ele foi... Tem muita gente que pensa assim que pode ser lance de empresário, alguma coisa do tipo. Mas o Gabriel Menino, ele já vem das seleções de base. Ou seja, às vezes o próprio palmeirense ou o próprio torcedor do futebol não conhece às vezes a trajetória do cara. E aí ele chega tão jovem na seleção que causa um espanto. Mas o Gabriel Menino tem um histórico recente de convocações para seleções de base. Ou seja, então para ele não é nem novidade jogar com a camisa da seleção. E é uma grande revelação desse time do Palmeiras. E aí formamos essa meiuca com dois jogadores que estão até hoje jogando no Palmeiras. E são titulares dessa equipe e estão muito bem, obrigado, no clube. Chegamos ao ataque. E aí montamos um ataque muito bom e promissor ao mesmo tempo. Primeiro vamos falar com o mais experiente de todos eles, o Wagner Love. Wagner Love foi revelado naquela época que o Palmeiras estava rebaixado para a Série B. E aí ele despontou como uma grande promessa do futebol brasileiro. E logo já foi negociado e partiu para a Rússia. O Wagner Love ficou muito tempo na Rússia, rodou alguns clubes, foi muito bem no Flamengo, foi muito bem no Corinthians. Ou seja, é um jogador muito interessante, talvez aí, dessa lista eu deixaria ele talvez como a segunda maior revelação da equipe do Palmeiras, né? E jogou nos rivais, e aí é a escolha do cara e tal, mas jogou na seleção também muito bem, teve boas apresentações com a camisa da seleção brasileira, e é uma grande revelação do Palmeiras. A primeira revelação está também no ataque, para mim, a maior revelação do Palmeiras nos últimos tempos, ele, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus que despontou como uma grande promessa no clube
e já é para mim uma grande realidade. Desde quando saiu do Palmeiras, foi para o Manchester City e está lá, às vezes é titular, às vezes é reserva, sempre está marcando seus gols e assim, não foi o cara que bateu e voltou. E o Gabriel Jesus chegou lá e se mantém bem na Europa. Seleção brasileira, altos e baixos, não pode falar de Copa do Mundo para o Gabriel Jesus, que ele não consegue fazer gols na Copa, mas mesmo assim ainda é jovem e ainda promete muito para o futebol brasileiro e promete dar muita alegria para a gente ainda. E aí o Gabriel Jesus, para mim, é a maior revelação do Palmeiras dentro desses 10. Para finalizar o time, ele, Gabriel Veron. Gabriel Veron eleito o melhor jogador do mundo sub-17. Ou seja, o Palmeiras demonstra o quanto está cuidando realmente da sua categoria de base. O Gabriel Veron desponta como uma grande promessa, como um grande jogador, com um grande futuro. Claro que a gente sabe que o que a gente faz na base, no profissional, é totalmente diferente. Por isso que o Palmeiras, eu vejo ele cuidando do Gabriel Veron de uma maneira totalmente diferente, como fez com as outras revelações. Talvez o Gabriel Jesus tenha ajudado muito nesse processo, que foi uma joia da base que o Palmeiras conseguiu ali captar e segurar e dar uma tarimbada, e agora faz isso também com o Gabriel Veron, que tem tudo para despontar como uma grande revelação do clube. E aí fecha o time alviverde, e eu acho que foi um grande time. Vamos recapitular para vocês, e aí eu quero a opinião de você, palmeirense. Deixa o seu like e comenta se vocês acharam, o que acharam desse time, se faltou alguém, se não merecia ter alguém e quem vocês queriam no lugar. Mas vamos recapitular para vocês que o time tinha Diego Cavalieri no gol, Gabriel Silva na lateral e o Cinho também na lateral. A dupla de zaga com David Braz e Pedro Jeromel, meio de campo com Elias, Patrick de Paula e Gabriel Menino, e no ataque, Wagner Love, Gabriel Jesus e Gabriel Veron. O Palmeiras é o time dos Gabriel, né? Mas, enfim, se seu filho é Gabriel, bota ele lá na base do Palmeiras que ele vai vingar. Porque o que os caras revelam de jogador chamado Gabriel não é brincadeira. Beleza, minhas crianças? Esse foi o terceiro A Base Vem Forte. Deixe seu like. Vamos dar uma compartilhada aí, beleza? Manda para um amigo que já vai ajudar demais a gente divulgar o canal. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!